Olá, queridos, estamos de volta com mais 5 minutos de café, palavra e oração. Estamos com um tema que eu acho interessantíssimo, que é a dinâmica do milagre. Eu convido você aí no Evangelho de Marcos, capítulo 7, apenas dos versículos 32 ao 34. Vejamos o que diz lá. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. E lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e os curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar sós com ele, pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou na língua dele. O último versículo é o 34 aqui. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa abra-se. O que é interessante a gente entender no contexto desta mensagem? Porque quando nós começamos a avaliar todo o processo, tudo que levou à cura deste homem, a Bíblia identifica qual era o problema dele, mostrando que era um problema de surdez. A gente vai perceber que antes que Jesus pudesse realizar todo o milagre na vida desse homem, a cura da sua surdez, e automaticamente, se ele era surdo, ele não conseguia falar. Porque o problema na fala, normalmente, ela só acontece quando a pessoa não tem audição. Ninguém nasce muda, ela pode nascer surda e porque não ouve, ela também não consegue produzir palavras. E você vai perceber que Jesus, antes que pudesse realizar esse grande milagre, houve uma dinâmica, houve um processo para que este homem pudesse ser curado. E através deste processo, que eu chamo de dinâmica, a gente vai entender como Jesus fez, como Jesus realizou um milagre tão maravilhoso. E eu entendo que quando Deus vai fazer um milagre na nossa vida, na sua, em alguma área no qual você, quem sabe, está aí pedindo tanto ao Senhor em oração, clamando, orando, jejuando, existe uma dinâmica por trás disso que muitas vezes nós não sabemos e nem percebemos como o processo acontece. Mas neste texto aqui, a gente vai perceber que Jesus, ele faz algo, algumas coisas vão acontecendo para que este milagre pudesse tomar corpo, pudesse acontecer e se concretizar na vida deste homem. Assim também na sua vida. Quando Deus está para fazer um milagre na sua vida, algumas coisas começam a acontecer em sua volta. Algumas situações começam, no bom sentido, a conspirar a teu favor. E aí, você vai entender que para todo milagre que Deus realiza em nossa vida, existe uma dinâmica, existe um processo, existem os meios, os mecanismos que Deus usa para poder finalizar o milagre, para concretizar o milagre, para que a sua oração, para que o seu clamor se transforme em resposta. E é por isso que nesta semana eu estarei aqui usando o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 32 ao 34. É claro que eu vou ler uns versículos anteriores também para a gente poder compreender o assunto da dinâmica do milagre. Mas propriamente é isso. E eu convido você a estar acompanhando esses vídeos, sabe, me ajudando em oração, clamando a Deus por minha vida. Quando você lembrar, ore por mim, ore por minha família, ore para que Deus tenha misericórdia de mim e me inspire para que através do Espírito Santo eu venha transmitir para vocês aquilo que está no coração de Deus, tá bom assim? Então, esta semana é o assunto que eu quero dividir com vocês, a dinâmica do milagre, o processo, como as coisas foram acontecendo. E aí você vai perceber que tem tanta informação aqui no Evangelho de Marcos 7, que muitas vezes a gente pega a Bíblia, a gente simplesmente vai lendo por ler, mas nós não avaliamos o que está ali por trás dos versículos, o que está envolvido, inseridos na mensagem. E eu quero compartilhar com vocês sobre esse assunto e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que teu Espírito Santo, durante esta semana no qual estarei falando sobre a dinâmica do milagre, o Senhor já vá realizando milagres na vida de cada um dos teus servos, dos teus filhos, desses, Senhor, que estão atentos a cada vídeo, a cada mensagem, fale a cada coração, em nome de Jesus, e realize os milagres que somente cada um deles e o Senhor sabe quais são, em nome de Jesus. Amém.
Se estas mensagens têm falado ao seu coração, eu peço a você, por gentileza, que você curta, que você comente e que você também, se não for inscrito, que você se inscreva. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir.